Queridos, eu tenho uma palavra, quero muito poder compartilhar com você hoje, na nossa conversa. E o tema da nossa conversa, eu confesso que eu acho que Deus amou muito alguém hoje que veio aqui, porque pela manhã, às 10 da manhã, eu ministrei uma palavra, e hoje à tarde, antes de vir para cá, alguns minutos antes de vir para cá, pastor Fabiano, eu confesso que estava no escritório ali, e não é comum isso acontecer de verdade. Se você está aqui já há algum tempo, você sabe que é muito difícil isso acontecer, mas eu estava lá no meu escritório, de repente eu senti algo no meu espírito, falei, gente, eu acho que não é essa palavra de manhã não, alguma coisa me dizia, e eu peguei as escrituras, abri, e de repente ao abrir, Marlon, as escrituras, eu falei, rapaz, parece que o Espírito Santo quer dificultar a nossa vida, aquela coisa, já estava tudo certinho, já estava tudo pronto, né? Já tinha falado de manhã, ia repetir, era mais fácil, mas é assim que às vezes ele faz, né? Porque talvez ele amou muito alguém que veio aqui hoje. Então, quem sabe, essa palavra é para você. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, essa palavra é para você. É isso aí. Isso aí. Então, se você pode, abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Evangelho de Mateus, no capítulo 11. A partir do verso 7. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 7. E o tema da nossa conversa é cuidado, isso pode te matar. Meu Deus, estou preocupado, hein? Então diga para a pessoa que está do seu lado aí, cuidado, isso pode te matar. Meu Deus, o que deve ser isso, hein, gente? Está repreendido o sangue de Jesus. Então abre aí, eles vão colocar lá no telão, Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 7, diz assim a minha tradução. Então, isso aí, deixa eu ver aqui, gente, peraí, me ajuda. 11, a partir do versículo 1, desculpa, é porque, isso. 11, versículo 1, diz assim, ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar a Jesus, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu-lhe, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Até aqui, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco. Que aquilo que o Senhor colocou no meu coração ainda há pouco possa ser confirmado em corações que o Senhor muito amou e trouxe, convenceu para esse lugar, para ouvir especificamente essa palavra. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio de verdade que o Senhor trouxe pessoas aqui ou na internet para ouvir essa palavra. Essa é a minha oração, agradecido em nome de Jesus. Queridos, o tema da nossa conversa é cuidado, isso pode te matar. Nós estamos na metade do ano, no mês de julho, e o ano de 2024 tem passado, né? O tempo, ele segue o mesmo ritmo, o mesmo fluxo. Só que para algumas pessoas ele está passando rápido demais. Quem acha que 2024 está passando rápido? Levanta a mão aí. Alguém acha que está devagar? Está devagar. Todo mundo acha que está passando rápido. Eu acho que só uma pessoa ali. Se você tem menos de 18 anos, você acha que ele está devagar. Porque quem tem menos de 18 anos está doido para fazer 18 anos. E aí depois que você faz 30 anos, você quer ter 18 anos. Não é isso, gente? Meu Deus do céu, imagina Deus lá de cima. Você não sabe o que você quer também, hein, cara? Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. E por estarmos no meio do ano, Monique,
é curioso, porque no meio do ano as crianças estão de férias. E as férias é algo muito bom para as professoras. Para as mães é desesperador, não é verdade? Meu Deus, para que férias? Só que as férias no meio do ano, né, Léo? Elas acabam dividindo o ano. E de alguma forma, as professoras, as crianças, elas têm a oportunidade de descansar, de estar em casa, de alguma maneira. E na nossa vida, na nossa caminhada existencial, nós também precisamos de pausas, de férias. Porque quando a gente não tem esses momentos de pausas e de férias, em algum momento, a gente não é máquina, dizia Chaplin, sois homens, não máquinas. Em algum momento, a gente acaba se sobrecarregando e a gente acaba somatizando algumas coisas. Eu comecei a perceber, Marlon, algumas semanas, o meu carro acendendo algumas luzes amarelas. E eu falei, sangue de Jesus tem poder. Ainda bem que é amarela. Amarela é sinal de atenção, alerta. Se fosse vermelha, meu irmão, já estava desesperado. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Essas luzes amarelas, meu irmão. Parecia essas luzes aqui da igreja. Piscando, piscando, piscando. E aí, liguei para o Marlon, falei para ele, pô, me indica uma pessoa aí que possa, né, aquela coisa, fazer um desconto bacana e tal, uma pessoa que saiba mexer. E ele passou o telefone, e eu fui na pessoa, e a pessoa virou para mim e falou, então, está na hora de fazer uma manutenção. Está na hora de fazer uma pausa, eu acrescento aqui. Porque até as máquinas, elas precisam de manutenção. E quando não fazemos uma manutenção frequente nas máquinas, em algum momento elas vão parar. E na nossa vida? Qual é o momento em que a gente para amolar o machado ou propriamente para descansar, para não fazer nada? Qual foi a última vez que você parou para não fazer nada, Fabiano? Nada. Você ficar à toa mesmo, não fazendo nada, descansando. Normalmente a gente tem aquele hábito de dizer, enquanto descansa, carrega. Meu Deus do céu, vocês são profetas de Deus. Olha aí que doideira. Então a gente não para nunca. E se a gente não para nunca, em algum momento a gente vai... Ficar o quê? Cansado. Sim ou não? Sobrecarregado. Então esse texto que eu li aqui, ele fala sobre João Batista. João Batista, aquele homem que anunciou, segundo Malaquias, a voz que clama no deserto. Ele havia nascido diante de uma impossibilidade da sua mãe, né, Isabel, o seu pai Zacarias. Eles eram de idade, não podiam ter filhos, e o anjo aparece na ponta do altar para Zacarias, enquanto ele oferecia o incenso lá dentro. E ele tomou um susto. Muitos anos orando a Deus por um filho, e quando o anjo aparece e fala para ele que vai dar um filho, ele toma um susto e não acredita. Isso é coisa de crente, né, gente? Deus promete, e aí o processo acontece. Quando Deus resolve cumprir, você toma um susto e fica com medo e resolve não acreditar. Veio João Batista, Deus havia dito que o nome dele seria João Batista, que ele seria, obrigado Edinho, a voz que clama no deserto, ele seria o antecessor de Jesus. E João Batista, ele teve uma mensagem apenas. Quantas mensagens? Quantas mensagens? Uma única mensagem. Você imagina a vida inteira ele pregar a mesma mensagem, Léo? Você imagina você vir domingo aqui de manhã, eu prego uma mensagem. Aí quando você chega na outra semana, na quinta-feira, eu prego a mesma mensagem. Aí quando chega no outro domingo, eu prego a mesma mensagem. Chega uma hora que você vai ficar de saco cheio. Você vai falar assim, meu Deus do céu, Rafael só tem uma mensagem. Mas João Batista, ele só tinha uma mensagem. E a mensagem de João Batista era, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele só pregava isso. Ele só falava isso, pastor André. Ele só pregava isso o tempo inteiro. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele começa o ministério dele no deserto, e ele tinha hábitos peculiares. Ele vivia se alimentando de mel, de tâmaras e insetos. Ele usava roupas de animais, e ele tinha um estilo muito particular e exótico. E a Bíblia fala que ele começou a incomodar as autoridades da época, denunciando o pecado. Então ele era primo de Jesus, sabia que Jesus viria, conhecia Jesus, eles foram apresentados, ele batizou Jesus no Rio Jordão,
Só que o texto diz que depois de muito pregar e denunciar o pecado do governador da época, Herodes Antipas, João Batista ele é preso. João Batista é preso numa espécie de prisão próximo ao Mar Morto e ele fica lá preso depois de uma jogada política de uma mulher que seduziu o governador e através da sua mãe pediu a cabeça de João Batista. João Batista estava preso. E João Batista preso, Jesus começa o ministério dele. E ele lá preso, ele começa a ouvir falar sobre o início do ministério de Jesus. Então eu queria que você pensasse junto comigo. João Batista conhecia Jesus, ele era primo de Jesus, ele sabia que ele era o Messias, o Filho de Deus, ele sabia que ele havia sido chamado para anteceder o Messias, para pregar antes do Messias, e de repente ele faz o papel dele, ele prega essa mensagem durante alguns anos, até que ele é preso. E ao estar preso, o que acontece? Jesus começa o ministério dele. E de uma forma não convencional, o ministério de Jesus começou em Caná da Galileia, nas bodas de Caná. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Jesus transformou aquilo que é essencial, que é a água. A água é essencial, sim ou não, gente? Ninguém vive sem 3 dias, é o máximo que uma pessoa consegue ficar sem beber água. Mais do que isso, a pessoa morre. Jesus transforma o essencial, que é a água, em vinho, que é supérfluo. E o texto das bodas de Caná fala que era um casamento. Já estavam alguns dias, provavelmente 3º ou 4º dia. E o contexto diz que já estava todo mundo como? Estava todo mundo como, gente? Estava todo mundo bêbado. E de repente acabou o vinho. A mãe de Jesus chega para ele e falou, acabou o vinho. E aí ele disse, o que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. E aí ela olha para aquela situação, olha para os servos e fala, fazei tudo quanto ele disser. Jesus vai, transforma água em vinho. Estava todo mundo bêbado. E Jesus deu mais de beber ainda para eles. E aí quando pegam o vinho, dão para o mestre de sala, ele diz, olha, todo mundo pega primeiro o melhor vinho. Depois que está todo mundo bêbado, ou seja, o mestre de sala informou que já estava todo mundo bêbado. Ele dá o vinho pior depois, porque todo mundo já está anestesiado. Se der até água de salsicha, vai dizer que é vinho bom. E aí o que aconteceu? Jesus, ele começa a escandalizar os religiosos, porque o primeiro milagre foi multiplicar água em vinho. E algumas pessoas dizem que o vinho de Jesus não tinha álcool. Como que não tinha, gente? O vinho era vinho, feito de uma fermentação natural. Estava todo mundo bêbado. O texto diz isso. Então, as notícias que chegavam para João Batista, que estava preso, era que Jesus vivia multiplicando água em vinho para quem já estava bêbado, que ele era um comilão, que ele era um beberrão e que ele se assentava com pecadores o tempo inteiro. E aí você imagina João Batista, que desde muito pequeno foi colocado sobre ele expectativa de quem ele seria, de quem ele antecederia, do que ele iria fazer. E ele pregou o evangelho e ele anunciou, dizendo, arrependei-vos porque é chegado. Ele fez todo o papel dele. João Batista, ele fez tudo certo. João Batista, ele em toda a sua vida, ele nunca negociou nada. Sabe quando você tenta fazer tudo que é certo? E você olha para o seu lado e você vê um monte de gente fazendo maracutaia e prosperando. Aí você fala assim, por que para mim tudo é tão difícil? Chega um momento que a gente cansa de fazer aquilo que é certo. Porque a gente só faz o que é certo e a gente só toma na cabeça. E aí a gente não entende isso e em algum momento a gente acaba cansando. A gente acaba entrando em crise. E o texto diz que ele estava preso. E João Batista entrou em crise. Porque a vida inteira ele renunciou, ele não podia beber. Porque ele tinha feito um voto nazireu, porque Deus havia determinado, então ele não podia beber nenhum tipo de bebida fermentada. Ele não podia passar navalha na cabeça dele. E o texto diz que ele estava preso e ouve falar que Jesus estava bebendo com todo mundo, comendo, sentando com pecadores. Em algum momento, João Batista, ele acabou se cansando de fazer aquilo que é certo, Júlia. Cansando, sabe, de renunciar a tudo e a todos para um propósito maior, mas ao mesmo tempo, ao renunciar, ele não via com os olhos naturais um resultado por aquilo que ele estava renunciando. E é nesse momento que João Batista entra em crise,
diante de um cansaço natural, ele entra em crise e ele pega os discípulos, mesmo ele preso. Pastora Mônica, ele pede para seus discípulos irem aonde Jesus estava e perguntar para Jesus se realmente ele era aquele a quem haveria de vir ou se eles deveriam esperar outro. Irmãos, eu estou falando de João Batista. João Batista duvidou se Jesus era o Messias. Eu vou ler de novo o texto aqui, porque talvez você até duvide, não só do texto, mas também de mim. Não é verdade? Diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar por outro? Se fosse você, o que você mandava falar? Qual era o recado que você ia mandar para João Batista? Pô, esse cara tá de brincadeira mesmo. Não é possível. Então quer dizer que agora ele ouve falar algumas coisas de mim e ele pega essa pilha? E ele acredita que eu sou um comilão, que eu sou um beberrão, que eu me assento com pecadores? Quando uma pessoa duvida de você, qual é o seu comportamento? Qual é a sua atitude? Eu vou na hora para o Instagram, eu não quero nem saber. E ainda pega a carapuça numa meia dúzia que não tinha nada a ver com a história. O texto diz que o cansaço, João Batista, ele cansou de fazer aquilo que era certo. O cansaço acabou confundindo ele. Por isso, queridos, quando nós estamos cansados, sobrecarregados, em algum momento nós vamos ter que lidar com a confusão. A confusão sempre vai criar possibilidades diante de nós, pastor Fabiano, dizendo: será realmente que essa irmã que eu falei há pouco, 18 anos esperando, então você imagina, Deus prometeu para ela, só que depois de 18 anos esperando e fazendo tudo o que era certo, em algum momento ela fala assim: meu Deus, será que Deus se esqueceu de mim? E o cansaço faz exatamente isso com a gente. Quantas são as vezes que nós só fazemos aquilo que é certo e a gente vê, como eu falei, um monte de gente à nossa volta prosperar e a gente entra em crise, a gente não fala nada com Deus porque a gente tem medo. A gente tem medo dele castigar e piorar ainda a situação. Mas a crise está aí. Só que João Batista, ele não teve problema. Ele mandou os discípulos lá e pergunta a ele se é ele mesmo. E quando os discípulos chegaram lá para Jesus e falaram: João pediu para perguntar se você é o Messias mesmo. Ué, mas como assim? Quem ele pensa que é? Foi isso que Jesus fez? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Jesus fez o quê? Jesus, mesmo entendendo que João Batista estava cansado e estava confuso diante do chamado de João Batista e de Jesus, ele disse: olha, faz o seguinte, vocês vão lá e vocês vão falar para ele o que vocês estão vendo aqui e o que vocês estão ouvindo. E o que vocês estão vendo? Os cegos estão vendo, os surdos eles estão ouvindo, os coxos eles estão andando, os mortos eles estão ressuscitando e os milagres estão acontecendo. E aí os servos de João Batista, eles voltam para João Batista e falam para ele: João, você está cansado, meu filho, você precisa descansar, porque mesmo preso nesse cárcere, você não descansou, porque a sua cabeça não para, você fica pensando e se, você já não fez a sua parte? Então agora você precisa, repita, descansar. E quantas são as vezes que a gente não consegue descansar? Você sabe qual é o maior desafio da fé, Júlia? O maior desafio da fé é descansar, é esperar. E João Batista, ele quase se perdeu. E qual foi a resposta de Jesus a isso? Depois que os servos de João Batista foram embora, ele chamou os discípulos e ele começou a falar sobre João Batista. Esse cara aí, você não tem noção, ele é meu. Começou a meter o pau nele, foi isso que ele fez, sim ou não? Ele falou assim: olha, dos nascidos de mulher, ninguém será maior do que ele. O que acontece quando uma pessoa fala mal de você? Qual é a sua reação? Porque talvez essa pessoa que esteja falando mal de você, ela tenha motivos ou não, ou esteja totalmente cansada, e em algum momento essa pessoa ela fala mal de você, e qual é a sua reação diante disso? Eu vou responder. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas quando eu dou uma boiada para não, meu Deus, não me segura não, não me segura não.
aquela coisa, né? Não, comigo, os discípulos de Jesus, né? São os irmãos que, eu sempre falo isso, mas é engraçado, toda vez que eu falo, um irmão fala assim, rapaz, eu tenho esse problema, pastor. A pessoa é um doce, uma pessoa meiga, uma pessoa amável. Aqui termina o culto, na fila das crianças, a pessoa vem, não, pode passar. Agora, quando senta no volante, parece que uma entidade desce, uma legião. Cara, não pode, eu não posso sofrer uma fechada na rua que, meu irmão, vai atrás. Um dia teve um pastor que falou isso para mim, rapaz, o cara foi, botou o dedo para fora para mim. Eu fui atrás dele mesmo, o pastor contando para mim, rapaz, o cara botou o dedo para fora. E eu fui atrás dele. O quê? E ele saiu cortando os carros, viu que eu estava atrás dele, e eu fui atrás, e eu buzinando, eu falei, meu irmão. E aí eu pensei assim, chega lá, eu vou fazer o quê? Vou evangelizar ele? Aí ele falou, pô, que doideira, meu irmão. Que doideira. O cansaço faz isso com a gente. O cansaço, ele nos confunde. O cansaço, ele nos faz desacreditar. O cansaço nos faz desacreditar de que Jesus, ele pode realizar. O cansaço, ele nos faz desacreditar de que Jesus é Jesus. E de que ele veio fazer o que ele veio fazer. Ele veio nos salvar. E todo mundo precisa de um Salvador. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é branco, preto, se você é anônimo, desconhecido, se você está com saúde ou sem saúde, Jesus veio para todos. E a gente acaba percebendo que o que Jesus disse foi, o Senhor, ou seja, João Batista, é aquele que estamos esperando ou temos que esperar por mais alguém. O cansaço gera dúvida. Gera dúvida, inclusive, do amor de Deus para nós. A Bíblia fala no Antigo Testamento sobre um profeta chamado Abacuque. E a nação de Israel estava vivendo um momento de corrupção. Sabe, o pecado tinha se alastrado de uma forma terrível. E Abacuque, ele foi levantado para trazer uma mensagem profética contra o pecado. Só que Deus parecia estar alienado aos olhos de Abacuque a tudo que o povo estava fazendo. Abacuque resolveu pregar, mas quanto mais ele pregava, menos resultado ele via. Então, depois de muito tempo ele pregando, ele fazendo aquilo que Deus ordenou a ele que fizesse, não vendo o resultado desejado, Marlon, Abacuque, ele cansou. Ele falou, cara, não é possível. Eu estou enxugando gelo aqui. Ele falou, Léo, pelo amor de Deus, não tem como, cara. Será que Deus, que é todo poderoso, que pode fazer alguma coisa, não vai fazer nada? E Abacuque, ele resolve fazer aquilo que muita gente tem vontade e não tem coragem. Ele resolveu chamar Deus para uma conversa séria. Aquela conversa difícil. Ele chamou Deus para uma mesa e disse para Deus o seguinte, olha só, até quando o Senhor vai ver tudo isso e não vai fazer nada? Você teria coragem de fazer essa oração para Deus? Você sabe por que Abacuque fez essa oração? Porque ele estava cansado. Ele estava cansado de fazer o papel dele que Deus havia mandado e não ver nenhum resultado. Se o Senhor mandou eu falar, eu vou falar. Agora eu quero ver o resultado. Eu estou fazendo a minha parte, mas parece que o Senhor não está fazendo a sua. E Abacuque então chama Deus para essa conversa e fala, até quando o Senhor vai ver tudo isso e não vai fazer nada? Parece que o Senhor está indiferente a tudo isso. Quantas são as vezes nas nossas vidas que nós temos a impressão de que Deus está alienado, de que Deus está insensível àquilo que nós estamos passando? Quantas são as vezes nas nossas vidas que nós pensamos que Deus não está preocupado com aquilo que está acontecendo na nossa vida? A gente pensa isso o tempo inteiro, querido. Mas a gente não fala, porque a gente tem medo. Mas a gente pensa, e se a gente pensa, a gente sofre. E Abacuque, ele resolveu indagar o Senhor, dizendo, até quando? Eu quero uma resposta. E ele foi mais ousado ainda. Ele simplesmente falou, eu vou para a torre de vigília e eu vou ficar esperando uma resposta. E ele ficou na torre até o Senhor responder. Ele falou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, enquanto não tiver uma resposta do Senhor para mim. E sabe o que aconteceu? Deus foi lá falar com ele. Deus foi lá.
E Deus falou para ele, eu estou vendo tudo que está acontecendo aí, e está tudo no meu controle. Talvez tenha saído do seu, Abacuque. Talvez tenha saído de Israel, mas do meu não. E eu já tenho tudo pronto. Eu já levantei a Síria, uma nação cruel, perversa, que vai subjugar o meu povo. Ou seja, Deus revela o seu plano para Abacuque. Abacuque questiona a omissão de Deus e parece que Deus tem um plano ainda pior. É como quando o remédio é pior do que a doença. Sabe quando o remédio é pior do que a doença? Você fala assim, pô, agora eu vou morrer de vez. Mas que doideira é essa? O senhor faz assim e resolve tudo. Por que desse jeito? E Deus fala para ele, eu vou fazer isso. E aí mesmo que Abacuque entra em crise. Abacuque, nos momentos de cansaço da vida dele, Monique, ele questiona o amor de Deus. E quantas são as vezes que nós, Marlon, quando estamos cansados, questionamos e duvidamos o amor de Deus por nós? Porque se estamos passando por isso, isso quer dizer que Deus não me... A gente até fala baixo com medo dele não ouvir. Porque vai que um anjo ouve aí, meu Deus do céu, e ele pode me castigar. Mas quantas são as vezes? Porque o cansaço, ele nos faz perder a capacidade de entender que a despeito do que eu estou passando, tudo o que Deus faz vai contribuir para o bem, se eu amo a Deus. Abacuque, visivelmente, aqui, cansado, ele questiona a bondade de Deus. Será que Deus me ama? Será que Ele se preocupa comigo? Será que Ele realmente se importa comigo? O cansaço faz isso. Cuidado. O cansaço pode te matar. O cansaço quase matou João Batista, preso no cárcere, porque cansou de fazer o que é certo e não vê os resultados que aos olhos dele deveriam acontecer. Cuidado, porque o cansaço quase matou Abacuque diante de injustiças que estavam acontecendo, e o cansaço fez com que ele duvidasse da bondade de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, cuidado. O que falar de Moisés, que foi o maior líder do Antigo Testamento, e que depois de trazer aquele povo, alguns dizem 1.800.000 pessoas, você imagina, Cabo Frio tem 220 mil habitantes. Algumas correntes teológicas dizem 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão. Cabo Frio tem 200 mil habitantes, 220 mil. Você imagina um povo junto, sem delegacia, sem hospital, sem defesa civil, sem guarda municipal, sem polícia militar, sem polícia civil. Irmão, não tinha nada. Você já parou para pensar na confusão que isso dava? Qualquer problema que tinha, vamos falar com quem? Com quem? Com Moisés. Vamos lá resolver com Moisés. Era aquela fila interminável, meu irmão. E Moisés tinha que resolver o problema de roubo de galinha do vizinho. Moisés tinha que resolver todos os problemas do povo. Ele sentava de manhã até de noite ouvindo, enxugando aquele gelo que não acabava nunca. E em algum momento, a Bíblia fala que o povo murmurando. E Deus falou, Moisés, toca na rocha que vai sair. E Moisés, com um cajado na mão, recebendo aquela pressão do povo, cansado, ele acabou perdendo a paciência. Ele acabou ferindo a rocha. Porque o cansaço nos faz perder a paciência. Quantas são as vezes que diante de um cansaço, Darlington, a gente perde a paciência com quem a gente mais ama? Com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido. A gente acaba descontando o nosso cansaço com quem a gente mais ama. A gente acaba ferindo as pessoas que a gente mais tem apreço por causa de cansaço. Cuidado, o cansaço pode matar você. E o cansaço, normalmente, ele mata sem tirar a existência. O cansaço, ele nos torna funcionais. O cansaço, ele nos coloca no automático. E o que falar de Saul? O primeiro rei de Israel. E o primeiro erro que ele cometeu foi quando ele lutou contra os amalequitas, e Deus, através de Samuel, disse, depois que vencer os amalequitas é para acabar com tudo, é para matar tudo. Ele olhou o despojo de guerra, os animais, e ele falou, mas tem muito gado aqui. Não, vamos separar os melhores. As melhores ovelhas,
os melhores bois, e ele separou. Quando Samuel chegou lá, Samuel começou a ouvir aquele barulho, bé, a vaca gritando, o bezerro. Aí Samuel falou, mas que barulho é esse? Não, sabe o que acontece? A gente separou, sabe, do despojo, o melhor para oferecer sacrifício a Deus. Ele tinha uma boa justificativa, mas a motivação dele era errada. Porque não adianta você ter boa motivação se você está desobedecendo aquilo que Deus mandou. Deus falou, mata tudo. E ele quis separar para oferecer, segundo ele, para Deus. Deus não quer sacrifício. Deus quer o quê? Obediência. E quando a gente se encontra cansado, a gente perde a capacidade de obedecer a Deus. O primeiro erro de Samuel foi esse. O segundo erro foi quando ele foi lutar contra os filisteus e Samuel falou para ele, de Saul. Samuel falou para ele, daqui a 7 dias eu vou vir, vou oferecer sacrifício e Deus vai dar vitória. Só que os filisteus começaram a se enfileirar, o exército de Israel começou a vir em cima de Saul e falar para ele, você é o rei, você tem que fazer alguma coisa. É igual a mulher que fala para o marido, você é o sacerdote, você tem que fazer alguma coisa, você tem que resolver, você tem que se mexer, você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer alguma coisa. E o marido começa a sofrer todo tipo de pressão. É a mulher, é os filhos, é a faculdade, é a escola das crianças, é o plano de saúde, é a conta de luz, é a conta de água. E em algum momento, diante das pressões, o cansaço vem. E cuidado, porque o cansaço pode nos matar. O cansaço pode fazer com que você tome decisões que vão comprometer toda a sua vida. Porque a Bíblia fala que o povo falou, você tem que fazer alguma coisa. E ele se permitiu sofrer as pressões do povo. E ele falou, então eu vou oferecer sacrifício aqui. Mas essa função era uma função específica do sacerdote Samuel. Ele era rei, ele não podia fazer isso. Mas sofrendo as pressões do povo, ele fez aquilo que ele não era para fazer. Quantas são as vezes na nossa vida que diante de pressões que nós sofremos, internas, externas, a gente acaba fazendo aquilo que a gente não deve fazer. Se coloque de pé. Eu ainda tenho algumas coisas a falar, mas confesso que não tenho mais horário. O cansaço fez Elias desistir de tudo. Elias poderia ter feito muito mais, queridos. Eu vou repetir, Elias poderia ter feito muito mais, mas o cansaço acabou com a carreira ministerial dele. Ele é mencionado como o maior profeta do Antigo Testamento, mas Deus tinha mais para ele. E por que ele não fez? Por causa do cansaço. Não soube dosar, não soube em algum momento parar. Não, eu não preciso de férias. Afinal de contas, o diabo não tira... Ele não tira férias porque ele é diabo mesmo. Agora você precisa de férias. Eu preciso de férias. Em 2022, assumi 18, 19, 20, 21, sem férias. Quando chegou em 2022, e eu só com os pratos assim, Fabiano. Um monte de prato. Chegou nessa avenida aqui, na frente lá da Só Rações lá, o sinal abriu e eu fiquei. Gente batendo no vidro. Cansaço. Eu fui parado pelo cansaço. Precisei ir no médico, psiquiatra. E o cara falou, depois da segunda consulta, primeiro ele disse, primeiro dia, você precisa parar. Eu dei uma gargalhada na cara dele. Parar? Você tá brincando? Não tem como parar. Se eu parar, tudo para. Eu não posso nem ficar doente. Falei pra ele. Aí ele olhou pra mim, eu tô entendendo o que você tá falando. Deu aquela risadinha. Falei assim, você é um fanfarrão, rapaz. Sua agenda foi roubada de você. Na segunda vez ele falou, se você não parar, meu irmão, ou você vai falar ou vai fazer alguma coisa que vai comprometer tudo aí, a tua vida acabou. E ele disse, você está com síndrome de burnout. E aí, meu irmão, o chão sai. E aí você entende que você precisa de pausas. Queria que você fechasse seus olhos. Eu creio que Deus trouxe pessoas aqui nessa noite para falar essa mensagem sobre cansaço. Um cansaço não físico, mas um cansaço de alma. Um cansaço que só o Senhor pode produzir descanso. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim.
que me ofereceu uma água que jorra sem. Peça a Ele nessa noite, dá-me de beber, diga: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já... Levante as mãos e declare: tu és, cante. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Vamos, levante as mãos e declare, diga: tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Curioso, porque ainda nesse mesmo evangelho, no capítulo 11, quando João Batista, diante de um cansaço que fez com que ele duvidasse de que Jesus era quem ele era, exatamente nesse capítulo, no versículo 28, Jesus resolve falar sobre cansaço. Jesus, para os seus discípulos, é como que trouxesse para ele a ideia de um antídoto para esse cansaço. Para esse cansaço que não é físico, e sim de alma. Quando ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Observe que esse convite de Jesus, ele é um convite que dentro dele está condicionado uma bênção, que é a bênção do descanso que ele pode proporcionar. Então, eu quero orar, e hoje de uma forma diferente. Se o Espírito Santo aqueceu o seu coração enquanto eu falava, se essa palavra de cansaço é para você que tem estado cansado, cansada, sobrecarregado, diante de muitas coisas a fazerem, eu queria que você viesse aqui à frente, aceitando não o meu convite, mas o convite de Jesus, que tem a finalidade, segundo ele, de dizer que o descanso virá da parte dele para a nossa alma. Então, sai do seu lugar, peça licença a essa pessoa que está aí. Dá licença, essa palavra é para mim, eu quero ir lá na frente. Isso, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Existe um lugar de descanso para as nossas almas, e esse lugar é no Senhor. Ele é descanso, Ele é água para aquele que tem sede, Ele é paz para aquele que não tem mais paz. Ele dá o sono do justo, Ele dá lugares de pastos verdejantes, Ele aquieta a nossa alma, Ele refrigera o nosso espírito. Do lado de fora, guerras, pressões, decisões, mas do lado de dentro, uma paz que excede todo e qualquer entendimento, pois existe uma certeza de que Deus em Cristo sempre vai nos conduzir em vitória. Coloca a mão na sua cabeça, você que está aqui na frente. Pai, no nome de Jesus, que eu quero declarar essa palavra, o descanso do Senhor sobre homens e mulheres que estão aqui, pessoas que não têm dormido, pessoas que têm vivido um desassossego de alma, um pensamento acelerado, pessoas que não têm tido apetite ou excesso de apetite, pessoas que estão descompensadas emocionalmente, descontando em quem mais amam, pessoas que de alguma forma deixaram de acreditar no Senhor, assim como João Batista, pessoas que perderam a paciência, assim como Moisés, pessoas que de alguma forma
se encontram muito agressivas e irritadas, assim como Abacuque. Ah, Pai, esse convite do Senhor, ele está valendo hoje para nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. O convite é universal, é para homem, mulher, jovem, ancião, branco, preto, rico, pobre. O convite é para todos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai de mim o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e receberei descanso para as vossas almas. Eu declaro, pelo poder do nome de Jesus, descanso para a sua alma. Eu declaro que hoje você vai deitar e logo vai pegar no sono, como há muito tempo você não consegue. Eu declaro agora que os pensamentos que irão passar pela sua mente serão pensamentos do alto. Tudo que é bom, justo, puro, verdadeiro, se há fama, virtude e louvor, é nisso que você vai pensar. Eu declaro que a partir de hoje você terá fé na vitória e não na derrota. Eu declaro sobre a sua vida o descanso que vem de Deus. Eu declaro agora a você sobre os cuidados do pastor, do bom pastor, daquele que cuida, daquele que resgata, daquele que traz de volta aquele que foi embora. Deus trouxe você aqui nessa noite para te dar descanso. Ele colocou essa palavra no meu coração para que você possa receber dele esse descanso. Receba dele o descanso de Deus. Pai, guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós e que possamos descansar em Ti, porque o Senhor tem cuidado sobre nós. Aos seus o Senhor dá enquanto descansa. Eu declaro uma semana de paz, uma semana de proteção, de provisão da parte do bom pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, recebe, dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe. Valeu!